Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um Pílula da Organização super especial. Essa semana a gente está aí na Semana da Saúde Organizada. Estou recebendo convidados maravilhosos por aqui. E hoje, meninas, eu vou receber o Rodrigo Mendanha, meu nutricionista, né? E vai ser muito maravilhoso, meninas, a gente conversar sobre alimentação. Por quê? Porque a nossa alimentação está intimamente relacionada aos nossos níveis de produtividade, né? A nossa clareza mental, a nossa presença, ao nosso bem-estar emocional. E a gente sabe que nem tudo aquilo que a gente coloca no papel acontece. Então presta atenção nisso, né? Comprei uma agenda, comprei um planner, tô lá fazendo treinamento da Paty Pena, aprendi a organizar a minha agenda, fiz o meu depósito externo, aí eu começo a colocar tudo aquilo, né, que está no depósito externo dentro da minha agenda. E quando eu começo a colocar aquilo em prática, eu tenho uma grata surpresa, né, de que eu não tenho energia para realizar tudo aquilo que eu coloquei no papel. Então, o que é importante? Em primeiro lugar, é importante que hoje a tua agenda seja coerente, né, com o teu nível de energia. Qual é hoje o teu nível de energia física? Qual é hoje o teu nível de energia mental, cognição? Qual é hoje o teu nível de energia emocional? E a comida, meninas, a nossa alimentação tem tudo a ver com o nosso nível de energia física, com o nosso nível de energia mental e com o nosso nível de energia emocional. Eu, Paty, amo pesquisar sobre esse assunto, né? E a gente já tá careca de saber que o nosso intestino está intimamente relacionado, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, ele está intimamente relacionado às nossas emoções, à nossa clareza mental. Então, quem quer ter dia produtivo, quem quer dar conta de realizar todas as tarefas que coloca na agenda, tem que cuidar da alimentação, meninas. Cuidar da alimentação, né, é a primeira coisa que a gente faz para aumentar os nossos níveis de energia, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou chamar o Rodrigo por aqui. Rodrigo, nutricionista maravilhoso, acima da média. Cadê você, Rodrigo? Ele está aqui, Rodrigo Mendanha. Olá, boa Seja muito noite, pessoal. Boa bem-vindo. noite, Paty. Que honra estar aqui com vocês nessa noite de hoje. Tá me ouvindo Uhul. bem, Paty? Tá legal? Eu tô te ouvindo bem. Eu tô amando que hoje vai ser um monólogo, porque eu já tô pegando o zíper aqui, que eu vou fechar minha boca, não vou falar nada. Que hoje eu só quero. As nossas consultas, meninas, minhas consultas com o Rodrigo, elas já são assim, é uma aula, eu tenho que fazer consulta com caderno, porque eu aprendo demais, né? E a gente tá num processo agora, que esse ano eu faço 45 anos. O Rodrigo me ajudou muito, minhas seguidoras aqui sabem, né, Rodrigo, que eu fui obesa durante muitos anos, eliminei mais de 20 quilos. Rodrigo me ensinou muita coisa sobre alimentação e agora a gente está num novo momento, que esse ano eu falei que eu quero fazer 45 anos com o meu nível de energia lá no topo, meninas. Energia física, energia mental, cognição e energia emocional. E eu quero fazer esse movimento, né, através da alimentação. O Rodrigo é meu parceiro, então a gente está com esse, eu falo que é o projeto PP 45, ele vai me acompanhar ao longo do ano todo, que dia 21 de dezembro é o meu aniversário, e nós vamos comemorar aqui Vamos Paty Pena com nessa. muita energia. E aí, Rodrigo, hoje, né, o que eu queria, assim, eu sei que você vai trazer aqui, ó, eu já vamos aproveitar que a gente está em público, porque é o seguinte, hoje você vai trazer conteúdo para todas as seguidoras, mas já quero que você prometa publicamente que você vai gravar um workshop para as alunas do PP Club, um workshop mais longo Tá ali, com mais prometido, tá detalhes, tá combinado. prometido? Missão dada é missão cumprida. Contem comigo. Tá Vai ser muito gravado. bom. Então hoje, muito bom. Nesse tempo que a gente tem aqui, que a gente tem uma hora, né? O nosso tema é o seguinte: qual é a nossa dificuldade aqui? Bom, a gente aprende tudo sobre organização, então a gente tem o nosso depósito externo de tarefas, a gente aprende a fazer
agenda, seja no planner físico ou no Google, e a gente aprende a parte teórica disso. Então, eu sei tudo que eu preciso fazer, coloco ali no papel. E aí, a gente tem uma surpresinha que eu sempre falo para as minhas alunas, que a gente percebe na primeira e na segunda semana, né? As alunas acabam percebendo, poxa, eu ainda não sou a pessoa capaz de executar Sim. tudo aquilo que eu coloco na agenda. E por quê? Porque eu não tenho energia física, não tenho energia mental, não tenho cognição, né? E não tenho energia emocional. Então, o que acontece? Eu procrastino, Perfeito. né? Eu me sinto frustrada. Eu falo, poxa, eu sou uma pessoa de iniciativa sem acabativa. Esses dias, Rodrigo, eu falei assim para uma turma de alunas de mentoria. Falei, gente, chega 4 da tarde, vocês estão sem energia. E aí uma levantou a mão e falou assim, 4 da tarde? 11 da manhã, Paty. 11 da manhã eu já tô igual uma barata tonta, querendo voltar para a cama. Sim. Almocei, então, game over. Acabou o jogo. E aí eu queria que você falasse super sobre isso, níveis de energia, alimentação, horários, que eu sei que você é Vamos lá. mestre Bom, maravilhoso. primeiro uma honra estar aqui com você, Paty. Obrigado pelo convite. Tá prometido. Todo mundo que está nessa comunidade da Paty, todos vocês que participam desse movimento, né, que é um movimento Paty, sou seu fã porque eu vejo como um movimento muito importante, né? Como a organização é um ponto cardeal para as pessoas poderem alavancar o que elas querem na vida delas, né? Então, quando a gente está falando sobre organização, a gente também tem que trazer o lado da organização alimentar, né? O que você está comendo vai impactar nos seus níveis de energia diretamente e indiretamente. Só que hoje a gente vai se aprofundar nesse tema e eu quero trabalhar principalmente com o nosso tema que a gente definiu, que foi o intestino, né? Entender como o intestino, e eu já quero trazer para vocês um primeiro ponto, que é como o intestino é o maestro de tudo que acontece dentro de você. Eu não sei se você já foi numa orquestra sinfônica, mas é muito interessante você entender o que acontece quando o maestro gerencia aquela orquestra e faz com que cada tom e cada parte daquela melodia esteja em quê? Em equilíbrio e de uma forma harmônica. E é isso que a gente quer para o nosso corpo. É isso que a gente quer para a nossa energia. É muito engraçado, Paty, porque eu atendo muitas mulheres, né? O meu público é praticamente todo feminino, né? E no consultório, nas consultas, nos tratamentos que eu faço, eu vejo que essa queixa cerebral, ela é muito forte. Ela é muito predominante, ela é muito relevante. Rodrigo, mas qual que é a relação do intestino e do cérebro? A gente vai falar sobre isso também. Só que, qual que é o cenário que a gente vive hoje? Então, olha só, para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre intestino, bem-estar e energia, tá? Porque no final das contas, eu quero hoje que você saia daqui entendendo como que você pode, na prática, ter mais energia. Entendendo que existem engrenagens, existem formas fáceis e práticas, tá? Eu não quero ficar aqui só trazendo teoria, eu quero trazer prática para vocês. Só que até a gente chegar na prática, a gente tem um caminho. Então vamos começar esse caminho para você entender ao final. Hoje eu quero que vocês saiam daqui preparadas e preparados para poder no dia a dia de vocês conduzir estratégias que vão retornar. Sabe o ROI? Você vai ter ROI muito positivo. Você vai ter um retorno sobre o investimento em você que não tem nada comparado. Então, primeira coisa, se você estiver anotando, muita gente pode estar com papel e caneta na mão, então anota aí. Qual que é o maior investimento da sua vida? Eu sempre o maior investimento da sua vida é em você mesma, é em você mesmo. O que sempre vai te dar retorno sistêmico, retorno em todas as áreas da sua vida, é justamente você investir em você. Então eu quero trazer para esse lado, por quê? Porque todo mundo que está aqui me ouvindo agora, você quer ter mais resultado, você quer se organizar melhor, você quer ter mais tempo com a sua família, você quer ter mais liberdade para poder viver a vida sobre o que fizer sentido para você. Tô certo ou tô errado? Tô certo. Só que aí você foca lá no resultado final. Eu quero, às 11 horas da manhã, ter energia. Só que existe um caminho até a gente chegar lá. Então, esse caminho começa com o primeiro passo. Você vai anotar aí, o primeiro passo, investir em mim. Porque se você não
ter essa mentalidade, se você não insere o que eu chamo desse drive mental, esse drive mental, ele vai fazer com que você tenha combustível para poder seguir a jornada. Senão você não vê propósito. E aí a gente já começa a falar da sua performance cerebral. Como que dopamina funciona? Dopamina é o neurotransmissor da motivação. Muita gente se engana com isso. Dopamina não é o neurotransmissor do bem-estar. Dopamina é motivação. Então, Rodrigo, como que funciona? Vou te explicar muito rápido. Para você gerar dopamina, você precisa ver uma recompensa em algo. Isso eu estou falando fora as práticas, tá? Tem práticas que aumentam seus níveis de dopamina. Mas estou falando sobre como você se motiva para algo. Quando você vê a recompensa que aquilo vai trazer. Então, Rodrigo, por que você está levantando esse ponto? Porque eu quero que você enxergue, a partir de agora, que investir em você vai te dar uma recompensa em todas as áreas da sua vida. Dentro de casa com a sua família, no seu trabalho, os resultados que você vai gerar, o seu processo evolutivo, o seu crescimento na carreira, o seu crescimento como ser humano, de uma forma geral. Então, que comece daí, do seu autocuidado, do seu investimento em você mesma, em você mesmo. Bom, e aí a gente avança. Então, vem comigo. Primeiro ponto é entender qual que é o cenário atual. E aí vocês vão se identificar. E eu quero que vocês escrevam aqui, porque eu não quero ficar só falando sozinho. Vocês também estão participando disso aqui, tá? Então escreve aqui para mim. Se algo que eu falar conecta com o que vocês estão vivendo hoje. Hoje a gente tem uma realidade, Paty, de pegar o paciente no consultório, começar o tratamento desse paciente. E a grande realidade que a gente tem é o seguinte: disbiose, síndrome do intestino irritável. A gente tem muitos processos de doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn. Já trabalhei com muitos pacientes com doença de Crohn. Aí a gente vai para as mais conhecidas, gastrite, refluxo. Quem aqui tem refluxo? Escreve aqui para mim nos comentários. Quem tem gastrite? Escreve aqui para mim nos comentários. Para a gente entender o que vocês estão passando nesse momento. O que vocês estão vivendo nesse momento. E aí a disbiose, que é o desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins, isso aí é praticamente para todo mundo. Por quê? Porque, por mais que a gente já venha estudando isso há algum tempo, isso ainda é muito novo. Para a população em geral, muita gente ainda não conhece o que é isso. Então, qual é o público que a gente está falando? Olha aqui o pessoal já comentando. Ó, a Silvia falou refluxo. Aqui a Aline, ó, eu tenho refluxo. Gastrite. A Michelle falou, meus filhos de 5 anos têm refluxo e esofagite. Então, a gente vive uma realidade hoje no qual esse ambiente estomacal e intestinal precisa de atenção. Por quê? Porque ele é o maestro, porque eles são os maestros que comandam todas as outras funções. Rodrigo, o que você está querendo dizer? A gente tem um cenário de colite, de síndrome do intestino irritável, de doença de Crohn, gastrite, refluxo e assim por diante. E do outro lado, eu quero que vocês entendam que o intestino ele vai estar conectado com todos os seus órgãos. Então, a sua saúde cerebral depende da sua saúde intestinal. A sua saúde hepática, quando a gente fala de hepático, é de fígado. Quando a sua saúde hepática está totalmente relacionada, está totalmente interconectada com a sua saúde intestinal. A saúde das suas células está completamente relacionada com a sua saúde intestinal. Então, a gente chama isso de atuação sistêmica. Se esse maestro não tiver bem preparado para comandar a orquestra, vai ter um monte de ruído. A melodia não vai ficar harmônica. Então, presta atenção. Eu já estou vendo algumas pessoas falarem assim, tenho azia. Olha qual que é a realidade também, Paty, indo um pouco mais a fundo. Gases, constipação, muita gente constipada, muita gente que não consegue evacuar. E isso a gente percebe que aumenta os níveis de irritabilidade, aumenta os níveis de... A pessoa fica literalmente enfesada, né? A gente brinca. Por quê? Porque está com aquele acúmulo e não consegue eliminar. Aí a gente tem estufamento abdominal, a gente tem azia, queimação e todos esses processos que vocês estão falando. Aí aqui, ó, o Jackson perguntou assim,
a gastrite está ligada à nossa energia? Está completamente ligada à nossa energia, Jackson. Por quê? Imagina que o seu corpo é uma máquina e ele precisa priorizar aquilo que está demandando num certo momento. Então, se você tem uma gastrite, o seu corpo vai ter que direcionar energia para poder te ajudar naquele ponto ali. Então, em vez de você estar usando energia para fazer outros processos, para, por exemplo, você estar com uma cognição melhor, você está canalizando energia para um lugar que precisa daquela atenção. Então, ter gases todos os dias não é um sinal normal. Ter arrotos constantes não é um sinal normal. A gente normaliza muita coisa e é muito importante trazer esse ponto para que vocês percebam essa realidade na vida de vocês. Talvez todos os dias você tenha aquele estufamento abdominal. E aí você já acha que é normal, né? Só que não é normal. Provavelmente vem de um desequilíbrio de bactérias, vem de uma disbiose, no qual você não consegue digerir bem, e aí ali no estômago, a depender da sua acidez estomacal, a depender de como você está processando aquele alimento, aí você passa para um outro nível, que é a absorção. Quanto de nutriente que você está absorvendo? Olha essa pergunta. Quanto será que você consegue extrair da sua comida de nutriente mesmo que vai chegar na tua corrente sanguínea e vai te dar energia? Lembra que a gente está falando sobre energia? O nosso alvo da nossa aula de hoje é principalmente bem-estar e energia. Por quê? Porque você precisa trabalhar, porque 11 horas da manhã não é hora de você estar com sono. Não é hora de você estar querendo deitar no seu sofá. Não é algo normal. Rodrigo, como a gente resolve? Primeiro passo, entender aonde que está o problema. Entender aonde que você precisa trabalhar. Então, por exemplo, a gente está falando sobre constipação, a gente está falando sobre gases, a gente está falando sobre todos esses processos que tem a ver com o sistema gastrointestinal. A gente tem que primeiro entender, Paty, o que está entrando em excesso. Então, anota aí. Dentro do nosso cálculo, o que você tem que contabilizar? O que está entrando em excesso? Talvez o problema não seja o alimento em si, mas talvez o problema seja a quantidade que você está comendo. Então, se você quiser resumir isso que eu estou te falando, resume assim, prestar atenção nas quantidades. Às vezes, você está comendo não uma paçoca ou duas paçocas, às vezes está comendo 10 paçocas. E em um mês fazendo isso, olha o tanto de esforço que você está dando para o seu organismo para trabalhar com algo que não favorece o seu intestino. Né? Quando a gente pensa na alergenicidade do amendoim, quando a gente pensa na junção ali, Rodrigo, mas tem problema, eu estou falando de quantidades, estou falando de você exagerar naquilo ali, ter uma constância. Eu vou dar o meu exemplo. Eu lembro que no meu primeiro semestre de faculdade, já há algum tempo atrás, no ano anterior, antes de eu começar a faculdade, eu tomava açaí todos os dias. E o açaí que eu tomava era de extrema qualidade. Era um açaí puro, eu não batia com xarope de guaraná, era completamente assim, de alto nível, máxima qualidade. E eu tomava todo dia, fiquei tomando um ano. Quando eu estava no primeiro semestre da faculdade, eu tomava açaí e começava a passar mal. Meu estômago parecia que embrulhava e parecia que estava se contorcendo. E aí eu comecei com uma das minhas professoras, eu lembro muito bem disso. E ela falou assim, Rodrigo, isso é completamente normal. Por quê? Aí eu quero que vocês anotem, que é um código poderoso. Compatibilidade. O que você é compatível, o que você não é compatível. Eu, por exemplo, amo feijão. Só que feijão, a depender de como ele é feito, eu fico mal. Eu não faço uma boa digestão dele. Rodrigo, será que você não faz uma digestão porque o seu processo não está sendo bem feito? Ou será que você não tem uma compatibilidade com esse alimento? Rodrigo? E como eu sei qual alimento? Eu tenho que fazer Boa pergunta. Teste de intolerância? Como que eu Boa sei pergunta, Paty. Olha só. compatível? Primeiro, eu quero que vocês entendam. O que é compatibilidade, pessoal? É sistema chave-fechadura. É a chave entrar e você conseguir abrir a porta. Se a chave não entra e você não consegue abrir a porta, o que vai acontecer? Vai dar problema.
você não vai conseguir digerir bem, você não vai conseguir absorver bem e você vai aproveitar pouco. Aí a pergunta, como eu sei? Existem alguns testes que a gente pode fazer e ter uma noção, ter uma ideia, mas o principal ponto, eu sempre falo isso para os meus pacientes, para os meus clientes, é você observar no dia a dia. É o autoconhecimento. Então anota assim, sabe qual é uma das chaves para a sua alta performance? Se conhecer. Autoconhecimento é uma das principais chaves. Por quê? Olha o que a Marisa falou. Me sinto mal ao comer pão no café, mesmo sem manteiga. A Marisa exatamente, ela se conectou com essa ideia e veio, olha como é que o cérebro funciona. O cérebro já sabe o que te faz mal. Eu tô falando isso aqui, eu nem tô ao vivo com a Marisa, mas o cérebro dela já trouxe a informação. É verdade. O pão que eu como aqui me faz mal. Aí a pergunta é, vale a pena continuar investindo em algo que não te faz bem? Não vale a pena. Não. Então, aqui, por exemplo, olha, dentro do PP Club, o que a gente faz? A gente faz o manual de si mesma. Então, assim, terminei de comer, eu vou anotar ali tudo que eu comi Boa. e como eu me senti. E aí, eu até, por exemplo, Rodrigo, para as minhas alunas, que assim, quando eu era adolescente, esse ano eu vou fazer 45 anos, então vai há 30 anos atrás, eu comecei a perceber que toda hora que eu tomava Nescau, chegava da escola, o café da manhã, tomava leite com Nescau, ou comia, eu Sim, gostava de fazer queijo derretido, passar na torrada, e eu trancava meu nariz, eu começava a espirrar, ficava com sinusite. E naquela época não tinha essa moda sim, de intolerância à lactose, ninguém falava nisso. Mas eu já começava a perceber que, não, pera um pouquinho, toda hora que eu como leite ou derivado, ou queijo e tal, tranco o meu nariz, eu fico sonolenta, o meu coração aumenta um pouco o batimento. Então, essas são coisas que a gente vai percebendo até sem exame, até sem ninguém falar. E eu tive um segundo episódio em 2005 também, que eu tive uma super alergia na perna. E aí eu fui dermatologista, tive que tomar corticoide e tal, e eu fiquei com aquela esperança, né? Que eu falei, e aí, como é que eu descubro o que eu sou uhum, alérgica? Ela falou assim, ó, eu tenho uma notícia para você. Não é tão simples assim, naquela época não era, você vai ter que anotar tudo que você come e se você teve alguma reação. E aquilo, para mim, sim, foi uma grande bênção. Por quê? Né? Porque foi um nível de autoconhecimento e aí eu comecei a, poxa, comi isso, não só me deu placa de alergia, mas assim, poxa, comer isso, eu me senti. Olha, Rodrigo, eu tenho tanta sensibilidade, como eu estou fazendo isso há 30 anos, eu tenho tanta sensibilidade com o que o alimento me causa, que eu consigo perceber hoje alimentos, por exemplo, que me deixam tristes. O açúcar, se eu comer na hora, eu fico numa excitação, mas depois sim, ele me dá uma deprimida, ou ele me deixa um pouco ansiosa, ele mexe no nível do meu perfeito. sono. Mas isso é uma coisa que eu descobrindo sozinho ao longo dos anos. Como? Anotando. Então, assim, comi, anotei Perfeito. essa percepção. Então, antes aquela coisa de, eu tô para ficar na TPM, eu vou comer chocolate. Hoje, eu já sei que é o oposto. Eu sei que se eu comer doce na TPM, eu vou deprimir, a minha Exatamente. TPM vai piorar. É uma falsa impressão que vai melhorar, né? Então, isso que você falou do autoconhecimento é assim, meninas, como você falou, é a chave. É a chave, é muito mais do que alguém falar para você. E eu acho que até na consulta, né, que eu vou querer que você deixe aqui, até quando esse vídeo for para o YouTube, eu vou querer colocar o link ali para as pessoas poderem marcar consulta contigo, mas eu acho que é um presente, não é? Para o médico e para o nutricionista, a gente Demais. já chegar com Faz essa toda a informação. diferença. Eu sempre sugiro e sempre gosto de estimular as minhas pacientes, os meus clientes, a terem esse diário, esse planner, essa possibilidade de você se aprofundar no seu autoconhecimento. Deixa eu contar uma história para exemplificar isso, Paty. Eu me lembro de um momento da minha carreira que eu atendi uma moça e ela estava tendo diarreia crônica. Ela estava há já um tempo tendo essa diarreia. E aí, enfim, eu analisei a alimentação dela, fiz esse questionário com ela de compatibilidade, né? A Marisa falou ali, né? A Sueli, perdão. A Sueli falou ali sobre intolerância e alergia. E é por aí, Sueli. É uma outra forma de explicar a intolerância e a alergia. Né? A gente tem as intolerâncias alimentares, a gente tem as alergias e a gente tem as hipersensibilidades alimentares também, que são três coisas distintas, mas que estão no mesmo universo. Mas aí, enfim. E aí eu recebi essa paciente e ela já estava emagrecida,
ela já estava assim, se desnutrindo, porque não é bom você ficar tendo diarreia, porque você perde sal mineral, você perde um monte de coisa importante, então assim, não é saudável, né? A gente não fica saudável, não é um emagrecimento saudável. E aí você vai perdendo músculo também, chega um momento que vai perdendo a estrutura muscular. Legal. Aí a gente foi começando a fazer teste, e ela gostava muito de fazer um suco verde de manhã. Aí olha essa história. E o suco verde, olha o que é interessante. Suco verde com todos os alimentos orgânicos, tá? Ela fazia questão de comprar orgânico e tudo mais, tinha um acesso legal. E aí tá, eu falei, cara, aí tirei isso, tirei aquilo. Foram umas 4 consultas. Na quarta consulta eu falei, olha, eu já mexi nesse suco, mas eu quero testar mais coisa nele. Vamos tirar isso e vamos tirar o abacaxi. Vocês acreditam que ela tinha uma baita, eu não sei se era uma intolerância, provavelmente era uma intolerância mesmo, porque a alergia normalmente está ligada à proteína, né? Era uma baita intolerância a algum composto do abacaxi. E a gente tirou o abacaxi, Nossa. foi como uma luva, foi como tirar com a luva. No outro dia ela já falou, nossa, Rodrigo, a consistência das minhas fezes mudou completamente. Tava diarreia, já mudou, já tá formada. Aí eu achei estranho. Eu falei, vamos acompanhar, vamos continuar vendo aqui, porque a minha forma de tratar os meus clientes é um acompanhamento, né? A Paty sabe disso, a Paty é minha paciente, minha cliente, e eu gosto de estar perto para justamente poder entender esse passo a passo. Porque às vezes o próprio cliente, o próprio paciente se perde. Porque ele não tem um suporte ali, ele não tem alguém que está ali orientando, não, calma aí, faz esse teste. Não, calma aí, vamos por esse caminho. Ó, pegando aqui os artigos científicos e vendo o que a ciência traz junto com a minha prática, então tem toda uma gestão. Aí a Cecília falou algo muito interessante também, Paty, que a gente pode pensar em fazer uma aula sobre isso lá também, que é estamina, tá? Muita gente não sabe, você que tem urticária, você que fica com aquelas bolinhas no corpo, fica com aquelas brotoejas, provavelmente você pode ter alguma questão de sensibilidade e de intolerância à estamina, tá? Que é um outro ponto. Alguns alimentos, eles aumentam nossos níveis de estamina e tem gente que tem essa reação alérgica, tem essa relação, né, cutânea. Mas, enfim, então a gente estava falando sobre compatibilidade, tá? Se conheçam a ponto de vocês saberem o que faz bem e o que faz mal. Eu já recebi essa pergunta no meu direct. Rodrigo, eu não te vejo comendo arroz e feijão. E aí eu dei risada, né? Eu falei, pois é, eu amo arroz e feijão, é algo que eu comia assim minha infância inteira. Só que, um dado momento, o meu autoconhecimento entrou num nível mais profundo e eu percebi, pô, esse feijão aqui, se eu comer diariamente, eu não vou ficar no meu alto nível. Não é porque o feijão faz mal, não é porque o feijão é um alimento, não, é simplesmente porque eu não me dou bem com aquilo ali. Então, olhem principalmente para os alimentos que têm um potencial mais alergênico, né? E percebam se realmente isso te faz bem ou não te faz bem, porque a gente consegue seguir. Outra coisa que é muito importante a gente falar, Paty, mudando um pouco agora o foco, é de algo que desregula todo o nosso sistema intestinal, que é algo que eu sei que 100% de vocês que estão aqui vivem, tá? Que é o quê? Vocês vivem um estresse crônico. Nós vivemos um estresse crônico, né? Pelo nosso trabalho, pelos desafios da nossa carreira, pelos desafios nos relacionamentos, enfim, a vida é um quebra-cabeça, né, a se montar constantemente. A vida é impermanente, a vida é inconstante, né, nas surpresas que ela traz, e a gente vai ter que saber lidar com esse estresse. Entretanto, esse estresse crônico, ele mantém o seu cortisol alto. E esse cortisol alto é algo que desregula todo o sistema. Então você tem mais, falando em termos bem práticos, tá, pessoal? Eu não vou ficar trazendo termo muito técnico, porque eu vi aqui que alguns Nutris estão aqui comigo. Obrigado, Nutris, que vieram aqui, que estão aqui com a gente. Mas o nosso foco é o público que está querendo entender como que funciona na prática, né? Então, assim, seu cortisol, entendam, pessoal, cortisol não é algo ruim, tá? É um ponto que eu sempre falo em palestras, que muita gente acaba demonizando. Cortisol não é ruim, você precisa de cortisol. Sabe o que te faz acordar? Cortisol. Quando a luz, olha como é que era antigamente, a luz bate na sua retina, você está de olho fechado.
A luz do sol bate na sua retina, gera um processo cerebral, e esse processo cerebral ele te gera cortisol para você levantar. Então você precisa ter esse cortisol matinal, não é assim, meu Deus, eu não posso ter mais cortisol, eu tenho que entrar num combate. Não, o cortisol ele está te protegendo. E é justamente ele que está modulando o seu organismo para você combater esse estresse crônico. Só que, aí vem um problema. Esse estresse crônico, principalmente, deixa eu contar um segredo para vocês, medo. Tá? A gente hoje já tem um respaldo científico, a gente tem uma base para falar sobre medo e desregulação, como é que a gente pode falar? Desincronização desse sistema. Se você vive uma vida com medo disso, com medo daquilo, com medo de começar um projeto, com medo de se organizar, talvez você esteja aqui hoje e esteja exatamente nessa situação. Poxa, a Paty me deu o mapa para eu me organizar, para eu realmente fazer isso da forma certa, da forma assertiva. Eu tenho aqui a minha mentora, eu tenho aqui quem está me mostrando o caminho, só que eu tô com medo de viver esse processo. Então, assim, esse medo é o medo emocional, tá? A gente tem um medo fisiológico. Você não vai atravessar a rua sem... Você precisa desse medo fisiológico. Agora, o medo emocional é você viver alimentando esse medo dentro de você. Rodrigo, me fala uma das raízes desse medo. Necessidade de controle. Se você quer controlar o incontrolável, sua vida se torna um eterno descontrole. Anotem essa frase. Se você quer controlar o incontrolável, sua vida se torna um eterno descontrole. Por quê? Tem coisas que você não consegue controlar. Então, ouve a Paty, segue os passos que ela está te dando. Por quê? Porque ela está te dando beabá. Ela está te dando mastigadinho. Ó, faz isso, depois isso, depois isso. É assim que você vai ter o resultado. O Juan falou, eu tô com esse medo. Juan, obrigado por você ter comentado, porque esse seu comentário vai me gerar uma resposta que vai ajudar muita gente. Presta atenção no que eu vou falar. Vocês que estão aqui, eu sei que a grande maioria que tem medo não vai comentar. E tá tudo bem, não tem problema. Só que eu quero que você entenda o que eu vou te falar. O que você ganha com medo? Essa é a pergunta. O que você ganha com medo? O que o medo te dá de resultado? O que o medo te entrega de retorno? Eu não vou te responder. Eu quero que você fique com essa pergunta na sua cabeça para você responder. O que você ganha tendo medo? Por quê? Porque os desafios estão aí e você precisa enfrentar isso. E para enfrentar isso, você não pode estar com o seu cérebro inflamado. E o seu cérebro vai estar inflamado se o seu sistema intestinal não estiver regulado. Se você não estiver digerindo bem, vai sobrar um monte de resíduo. Vai passar um monte de toxina. E aí vai dar problema. E eu tô vendo muita gente falando aqui, né? Eu tenho essa questão do controle, eu tenho essa questão do medo. E não é assim, não é só falar, vai com medo mesmo. Eu já ouvi muito isso de muitas pessoas. Vai com medo mesmo, tá com medo, vai com medo. É a gente romantizar um pouco essa história. Eu quero trazer maturidade para você. Alguém perguntou assim, Rodrigo, como eu resolvo isso? Como eu faço para mudar? Primeiro ponto, se você estiver anotando, anote isso. Postura de enfrentamento. Postura de enfrentamento. Você reconhece o medo, você sabe que ele está lá, mas em vez de você se retrair e virar de costas e deixar o medo te vencer, você tem que enfrentar ele de frente e entender o porquê desse medo. O que está te gerando esse medo? Será que você acha que não tem capacidade? Será que você não tem um mapa para seguir? Será que você está querendo controlar a situação e por isso que você está gerando esse medo? Perceba como o controle ele te leva a você ficar com medo, porque se sair do seu controle, acabou. E não é bem assim que funciona. Então a gente precisa falar sobre isso com maturidade. Por quê? Eu não sou psicólogo, mas eu levanto uma bandeira muito forte em todo lugar que eu passo. A gente não aprendeu, e a gente deveria aprender desde cedo sobre psicoeducação. Nós não temos uma psicoeducação, a gente não sabe gerenciar as nossas emoções, a gente não sabe reconhecer as nossas emoções. Posso te contar um segredo aqui, que só quem está aqui nessa live vai saber? A Cristiane falou assim, eu procrastino demais. Cristiane, posso te falar uma coisa que vai te libertar?
Você procrastina não é por falta de capacidade, não é por medo, é porque você já sabe aonde você vai chegar na sua próxima fase e você não está conseguindo fazer essa ponte. Você já viu o tanto que você vai crescer na próxima fase. Então você procrastina evitando o próximo nível. Faça tarefas, vai para a prática e procure ajuda profissional. Eu não sei se você é parte, se você faz parte dessa comunidade, mas se não, aqui está uma pessoa para te ajudar. Aqui também está outra pessoa para te ajudar. Por exemplo, a procrastinação ela tem muito a ver com o seu nível de energia. Se você não está, olha só, presta atenção. Se você não digere bem, se você não fez a digestão, ou seja, a quebra daquele alimento e você disponibilizar aqueles nutrientes para eles serem absorvidos. Se você não digere bem, não absorve bem, o que vai chegar na sua corrente sanguínea? Você entende que vai chegar pouco nutriente? E esse é o nosso desafio. Mas é também muito simples de resolver. Então, a gente pode falar de vitamina B12? Podemos falar de vitamina B12. A gente pode falar de vitamina D? A gente pode falar de vitamina D. A gente pode falar de magnésio? Podemos falar de magnésio. Só que eu quero trazer algo muito simples e que vai ajudar muitos de vocês a entenderem. Sabe por quê que, a nível cerebral, pensando em performance, você não consegue prosperar? Porque justamente o seu cérebro está vivendo um processo de neuroinflamação. Você tem de um lado um estresse, do outro você não se nutre da forma correta, você não se alimenta para poder ter energia cerebral, e tem várias estratégias para a gente fazer isso. O que acontece? Seu cérebro ele entra num processo inflamatório. E aí o que vai repercutir? Você diminui o seu foco, você diminui a sua concentração. Você senta para estudar e fica meia hora e já perde o foco. Você não consegue ter constância. E como isso te prejudica? Né? Como isso te atrapalha? Como isso faz você perder tempo? Aí a Marisa está perguntando, alguns chás de fato ajudam no processo da digestão? Com certeza, Marisa, já vou te ajudar aqui com alguns chás que você pode usar. Um chá maravilhoso para digestão e para esse sistema anti-inflamatório, você fazer um combate a essa repercussão dessa inflamação é você trabalhar, por exemplo, com gengibre, tá? Pode trabalhar com gengibre, chá de casca de gengibre, tá? O ideal é você ferver o gengibre e depois você fazer a infusão. Então, primeiro você vai fazer uma decocção, você vai ferver o gengibre para extrair os compostos dele, que são os gingeróis e os shogaóis, principalmente, tá? Que são os compostos do gengibre. Você extrai e depois você pega aquela água que ferveu ali junto com o gengibre e você tampa. Você faz a infusão, deixa mais 10 minutos. 5 minutos na decocção, 10 minutos na infusão. Aí depois você vai destampar, esfriar um pouquinho e vai tomar. Tá? Gengibre, um excelente chá digestivo. Outro chá muito digestivo, hortelã. Só que se você tem refluxo, tem que tomar cuidado com hortelã. Tá? Não vou entrar em detalhes, porque seria algo que é um pouco complexo de vocês entenderem, mas quem não tem refluxo vai ser um excelente chá digestivo. Um outro chá que eu gosto muito para digestão, tá? Na verdade, digestão e o seu estômago, tá? Seu sistema estomacal, para você digerir melhor. Pensa o seguinte, o estômago é onde você vai digerir as coisas, o intestino é onde você vai absorver, usar e direcionar os resíduos, tá? Então, ali na parte estomacal, um chá que eu gosto muito é de espinheira santa, tá? Inclusive, é um chá que a gente chama de prazol-like. Né? Para quem já fez uso de prazol, ou usa omeprazol, pantoprazol e assim por diante, a gente consegue fazer um desmame bem legal, diminuindo o omeprazol e colocando o chazinho de espinheira santa ali naquele lugar. Aí, alguém perguntou assim, como saber se o cérebro está inflamado pela alimentação? Você pode perceber, se você não tem foco, se você não tem concentração, se você procrastina, ansiedade, senta para estudar e não consegue focar, ler as coisas e não grava nada, você pode saber que seu cérebro está inflamado. É o seu nível de performance cerebral. Tá? Rodrigo, como perceber se o meu intestino
não está saudável. Olha que pergunta importante, para você se perceber, para você se autoconhecer. Olha como é que tudo se conecta. Então, olha aí o autoconhecimento. Rodrigo, como eu posso saber isso? Se percebendo como que você passa o seu dia a dia. Tem muitos gases? Fica com estufamento abdominal? Tem azia? Tem queimação? Qual é o padrão das suas fezes? Tem muita diarreia recorrente? Qual é a cor das suas fezes? Tá? Isso, obviamente, um bom profissional, um bom nutricionista vai conseguir te orientar com as perguntas certas. Eu estou aqui abrindo o leque para vocês se identificarem. Então, você tem dor abdominal? Fala, Rodrigo, Paty. vou fazer uma pergunta aqui, né? Com certeza. Gosto de pensar no caminho inverso e até quando a gente fala de organização de casa, eu sempre falo assim, começa pelo inverso. Então não é assim, primeiro eu vou organizar a minha vida, vou me sentir bem, vou ter energia e depois eu vou começar a organizar a minha casa. Eu falo, tenta o inverso. Sim. Por quê? Porque quando tira aquelas tralhas de casa, aquelas tralhas físicas, você Sim. automaticamente acaba tirando tralhas mentais, emocionais, e você vai mostrando para o teu cérebro que, poxa, eu tenho uma gaveta, eu sou uma pessoa de iniciativa com acabativa. Então, você vai mostrando para o teu cérebro um movimento que eu estou deixando sair o velho para entrar o novo, eu quero ordem, né? E nada melhor do que os sentidos para trazer essa ordem interna. Então, eu gosto dessa ideia de começar pelo externo, começo pela casa, vou fazendo um descarte e automaticamente outras áreas vão se equilibrando. Dentro da alimentação, eu percebi muito esse caminho na minha vida. Então, quando você fala assim, poxa, como eu vou saber, né, se o meu cérebro está inflamado, como eu faço? O caminho, na verdade, ele é inverso, que foi o que eu fiz com você. Então, assim, primeiro eu tiro os alimentos inflamatórios, né? Primeiro eu faço mão na massa, como eu faço na casa. Primeiro eu faço um descarte radical, depois eu vou ter o bem-estar. Com a alimentação, para mim, é assim, e eu vejo para muitas alunas que levam a sério. Então, assim, primeiro eu vou tirar os alimentos inflamatórios, eu vou buscar ali o trabalho do Rodrigo, vou fazer o mão na massa, a prática, e depois eu vou colher, porque tem gente que quer colher o fruto antes de plantar a semente. Então, assim, não, preciso saber qual é o problema. Não, tem muitas coisas, o que eu quero dizer é, tem muitas coisas que a gente só vai descobrir ao longo do caminho. Por exemplo, por isso que hoje você não trabalha com uma consulta de nutricionista. Eu acho muito bacana o modo que você trabalha, porque você trabalha só com acompanhamento. E por quê? Porque não adianta uma consulta só. Então eu sei como a gente troca pelo WhatsApp, assim, hoje eu até te mandei mensagem, né? Falei, Rodrigo, esqueci da semente. Eu gosto de comer frango orgânico com semente. Eu te mandei mensagem, porque isso me faz bem, não me dá refluxo e tal. E é essa troca. Exato. Então, primeiro, aproveitar o caminho e se descobrindo ao longo do caminho. Agora, uma dúvida que eu tenho contigo é a seguinte: você estava falando, né, de chave e fechadura. Então, assim, o nosso corpo, do jeito que o Criador fez, né, ele é divinamente perfeito. Sim. Mas entendo que a gente não tenha receptores no nosso corpo, a gente tem as coisas que são divinamente criadas ali e que o nosso corpo tem receptor para isso, a gente não tem, por exemplo, receptor para Coca-Cola e bolacha recheada, certo? Então, existem alguns alimentos que eles são, vamos dizer, que eles já são, que de forma universal fazem mal para todo mundo? Existem esses alimentos que inflamam todo mundo? Legal. Que aí não é uma questão individual, mas que é uma questão, por exemplo, ninguém vai falar. No mundo inteiro, se todo mundo para de comer açúcar, não tem nenhum nutricionista ou médico que vai falar, não, comer açúcar refinado vai fazer falta para você. Não, por quê? Porque é uma para todo mundo. Então, o que é unânime, assim? O que inflama todo mundo e ponto final, sabe? Que a gente tem que ter um olhar mais crítico. Muito bom. Paty, eu gostei muito do ponto que você levantou. Por quê? Porque eu falo muito isso para os meus pacientes também, e é algo que a gente está muito conectado, que é o seguinte: eu vou contar uma teoria que chama teoria do aquário. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido em algum lugar, mas presta atenção. Você tem um peixe, você comprou um peixe, e esse peixe ele mora dentro do aquário, certo? Você tem que filtrar aquela água do aquário, que é o ambiente onde o peixe vive, porque senão esse peixe vai morrer. É algo óbvio, tá? Você tem que limpar, assim como você limpa a sua casa, assim como você limpa seu carro, assim como você limpa seu quarto, assim como você limpa a sua cama, tá?
que eu quero dizer? Adianta você comprar o melhor alimento para o peixe, a melhor ração, a ração mais compatível, tá? Vamos considerar que é a melhor ração do mundo, a ração que nutre aquele peixe que ele vai ter o máximo potencial dele. Adianta você dar o melhor alimento, o melhor nutriente, se o ambiente que aquele peixe vive não está certo? Não adianta. Então, o que a Paty trouxe? E eu estou te trazendo em outra visão. Antes, o primeiro passo para você começar é você tirar aquilo que faz mal. É você tirar o que está jogando sujeira para dentro do aquário. Né? Qual é a sujeira do seu aquário? Se faça essa pergunta. Qual é a sujeira que você coloca no seu aquário e que você não sabe por que os resultados não vêm? Então, o primeiro passo é esse que a Paty falou. Você entender o que está te fazendo mal e você fazer essa primeira retirada para poder parar de dar o estímulo negativo. É bem simples. É você parar de colocar para dentro do seu corpo aquilo que não está te fazendo bem. Paty, o que eu vejo que é universal? Tá? A gente pensa aí em açúcar, a gente pensa em álcool, tá? A gente pensa em adoçantes, corantes. Tá? E todos esses, para você ver, todos esses têm uma influência, têm um impacto significativo na sua saúde intestinal. O açúcar, por algumas vias, vai deprimir o seu sistema nervoso, porque a metabolização dele é uma metabolização que o seu corpo, exatamente. A gente não, o açúcar não está aí na floresta, não está no solo, não está na árvore. Né? É uma criação que a gente precisa ter cuidado porque vai influenciar nessa saúde intestinal e, a depender da dose que isso seja feito, pode gerar até mesmo esse processo de desbiose, de descontrole de bactérias, tem um outro processo que chama leaky gut, que são as suas junções intestinais, elas se abrem. E quando abre, passa toxina, passa resíduo. Então, por exemplo, a Miriam falou assim, Rodrigo, por que será que depois do almoço eu tenho dor de cabeça? Provavelmente, Miriam, o seu intestino está permeável, a gente chama isso de leaky gut, intestino permeável, e está passando para dentro do seu intestino resíduo tóxico. E aí o que acontece? Isso vai por uma via para o seu cérebro, e aí você sente essa dor de cabeça. Tá te explicando de uma forma bem simples, só para você pegar. E podem ser outras coisas, mas ter dor de... vamos lá. Eu quero falar algumas coisas bem legais aqui, Paty. Essa parte vai ser bem legal da nossa aula. Então, quem está aqui, fica aqui porque vai vir muito diamante a partir de agora, tá? Presta muita atenção. Primeiro ponto, você que tem dor de cabeça depois do almoço ou depois de alguma refeição, você que tem um sono de leão depois de comer, né? Seja um lanche da manhã, seja um almoço, seja um lanche da tarde. Você fica bocejando, você fica com sono, você fica sonolento. Você que não consegue ter energia depois do almoço para trabalhar. Olha o problema na sua vida. Eu não vou nem te pedir desculpa, porque o primeiro passo para resolver o problema é saber que você tem. Então, presta atenção. Olha o problema que você tem na sua vida. Você acorda, vamos supor que você acorda cedo, acorda 5 da manhã, acorda 6 da manhã. Chega meio-dia, você almoçou, de meio-dia a 1, de meio-dia a 2. Acabou o seu dia. Você não produz, você não foca, você não concentra, você não se organiza, você não vive. Ou seja, além de você ter que investir uma grande parte da sua vida dormindo, porque a gente tem que investir, dormir é um investimento, a gente vai falar isso logo, logo. E você já tem que investir uma parte da sua vida dormindo, que querendo ou não é uma perda de tempo positiva, eu brinco. Né? Você está ganhando vida, mas você está perdendo tempo, querendo ou não. Né? Agora, qual que é a grande ideia? Se você não faz isso de forma sincronizada, se você não tem isso como algo que tem a ver, principalmente com a saúde intestinal, por quê? A saúde intestinal está totalmente ligada com a digestão. Se você não digere bem, pensa comigo, você precisa de sangue no seu cérebro. Vamos falar o português bem claro. Precisa de sangue no cérebro. Precisa canalizar energia para cá. Sua digestão não é boa. O que vai acontecer? Você vai perder tempo digerindo. Não, é bem simples de entender. Não vai ter sangue suficiente, não vai ter energia suficiente para você poder pensar.
para você poder se concentrar, para você poder focar. Ah, Rodrigo, mas e carboidrato? Bom, pensa comigo. Se você, o problema não é o carboidrato, o problema é o contexto dele. Se você comer, porque a probabilidade é o quê? Você vai lá no meio da manhã comer só carboidrato. E aí, se você só come carboidrato, você tem várias questões que estão envolvidas para te gerar. Simplesmente, você vai gerar um pico de insulina, tá? Esse pico de glicose, esse pico de insulina, você vai jogar para cima e logo depois ele vai descer. Então você vai ter um pico de energia e logo depois você está bocejando, logo depois você está sonolento. Exemplo, no almoço, você coloca uma quantidade de carboidrato grande, coloca uma quantidade de proteína que, na maioria dos casos, não está adequado para a sua realidade. Muita gente coloca... Eu sou um cara que eu não tenho essa bandeira de querer proteína todo o tempo, não. Eu acho que proteína tem que ser na dose certa para cada um. Só que a grande maioria das pessoas coloca muito carboidrato, proteína inadequada e não coloca nada de fibra. Você quer um segredo para a sua saúde intestinal? Coma fibras. Rodrigo, o que você mais está estudando nos últimos 2 anos, segundo a ciência? O que a ciência mais fala? É você investir em fibra. Aonde que está a fibra? Não é só em aveia, não é só em linhaça, não é só nas sementes, nessas sementinhas, né, que tem uma quantidade de fibra interessante. Mas é você procurar fruta e você investir nos vegetais. Então é você investir em cenoura, você investir em abobrinha, você investir em abóbora, você investir em chuchu. Sabe algo que eu brinco muito com os meus clientes? Eu falo, cara, você quer um investimento barato que te dá muito retorno? Investe em chuchu. Eu falo isso e meus pacientes dão risada e dá muito certo. Por quê? Porque chuchu, além de ter uma quantidade de água muito interessante, tem muita fibra. Aí você tem inhame, aí você tem mandioca, aí você tem todos esses vegetais, esses legumes, né? Porque leguminosas são ali os feijões, o grão de bico, lentilha. Esses legumes, esses vegetais, são a base. Paty, sabe como que eu adoro fazer emagrecimento com as minhas pacientes e que funciona demais? Aumento comida. Em vez de tirar a comida, eu boto comida. Você emagrece comendo mais. Eu coloco mais fruta. Eu faço esse investimento. Então, assim, isso é muito interessante porque a gente tem essa crença de que a gente só vai emagrecer se comer pouco. A gente tem essa crença de que o foco ali é a proteína, o foco é restringir carboidrato. Eu te falo, se você faz uma cetogênica da forma errada, não come carboidrato, tá zero carboidrato, tá só em proteína e gordura, você pode saber que você vai ficar constipada. Quem já fez cetogênica aí provavelmente já passou por essa experiência. Rodrigo, você não faz cetogênica? Faço, só que da forma certa, no tempo certo, com as quantidades certas para cada um. A Miriam falou assim, Rodrigo, devo procurar qual profissional? Nutricionista ou clínico? Na verdade, Miriam, o nutricionista é um nutricionista clínico, tá? Um nutricionista que vai te ajudar nesse ponto, tá? Eu estou à sua disposição. Se você quiser conversar comigo depois, a gente troca essa ideia, tá? Vai ser um prazer poder te ajudar e ter esse acompanhamento aí junto com você. Afinal de contas, essa é a minha missão de vida e eu amo fazer isso, né? Eu gosto muito de ter. E eu estou gostando muito desse bate-papo, viu, Paty? Tá muito legal, eu estou tendo várias ideias, inclusive. Vamos combinar outras vezes também. E aí, algo que eu queria falar para vocês. Eu vi vocês perguntando, Rodrigo, como eu faço para desinflamar o meu cérebro? Como eu faço para poder diminuir essa neuroinflamação? Tá? Vou contar isso para vocês. A Poliane falou assim, e na crise epilética em crianças a dieta cetogênica? Faz muito sentido, tá, Poli? Por isso que eu falei, nas quantidades certas, para a indicação certa, para epilepsia, no caso, a gente tem muito trabalho científico, inclusive a dieta cetogênica começou a ser estudada em casos de epilepsia. Então, assim, faz muito sentido. Tem profissionais que estão preparados para poder trabalhar com esse tipo de manejo. Bom, então a gente estava falando de neuroinflamação. Sabe algo muito simples e que vocês vão sair daqui com tesouro? É o seguinte, você comer a dieta do arco-íris. Anota aí, dieta do arco-íris. Como assim, Rodrigo? Que história é essa? O que eu quero que você entenda? Dieta do arco-íris é você fazer aquilo. Eu não sei se sua avó falava isso para você. As minhas 2 vós falaram muito.
Rodrigo, faz um prato colorido. Vocês ouviram isso? Quem ouviu isso na infância ou na adolescência? Ou até na fase adulta? Comenta aqui pra gente. Mas eu ouvi muito isso. E é engraçado porque eu lembro da minha infância, eu ficar pensando, eu falo, cara, por que elas falam, por que minha avó fala isso para eu comer colorido? E hoje eu entendo que, pensa no nosso sistema intestinal, pensa ali só nas bactérias, pensa numa guerra. Você tem uma guerra entre bactérias boas, você tem uma guerra entre bactérias ruins. As bactérias boas vão te ajudar a digerir bem, a absorver bem, a você usar o nutriente da forma certa, a você pensar direito, a você raciocinar, enfim. Do outro lado, as bactérias ruins vão fazer o contrário. Elas vão fazer você não digerir bem, a você ficar com ansiedade, a você ficar com crise de arroto, a você ficar com gases, a você ficar com estufamento, a você viver com aquela sensação de estômago pesado. Nossa, isso é horrível. Eu falo para as minhas pacientes, ninguém merece viver uma vida assim, com dor abdominal, aí você acorda com a barriga de um jeito e no final do dia você parece que está grávida, parece que está grávido, de tanto gás que gera, né? Então, qual que é a grande ideia? Trabalhar com as cores dos alimentos, tá? Os artigos hoje têm sido muito categóricos nisso. Se você quer ter saúde intestinal, dê comida colorida para suas bactérias intestinais. Então, Rodrigo, me dá um exemplo prático. Recebo muito no consultório. Eu faço o seguinte questionário. O que você come de fruta? Ah, Rodrigo, eu como fruta. Legal, come fruta. O quê? Banana e mamão. Só banana? Ah, não, é mais prático e tal. Quanto tempo que você está... Ah, não, tem mais de ano que eu só como banana e mamão. Alerta. O que você come de salada? Ah, Rodrigo, não, como salada, tranquilo. Tá bom. Como que é essa salada? Alface, tomate, cenoura e beterraba. É muito pouco. É muito desperdício de variedade. Olha só, gente. Olha que profundo isso que eu vou falar para vocês. A natureza nos deu 1001 possibilidades. Ah, Rodrigo, eu não gosto de kiwi. Tudo bem, tem outra coisa. Ah, Rodrigo, eu não gosto de pêssego. Eu não gosto de caju. Eu como várias frutas. Eu vou comer banana, eu vou comer mamão, eu vou comer kiwi, eu vou comer abacaxi, eu vou comer mirtilo, eu vou comer pera, eu vou comer uva. Vocês querem sair daqui com algo prático e valioso? Começa a aumentar só uma. Você compra 2 frutas para sua casa, investe na terceira para variar mais. Você só está comendo alface, tomate, cenoura e beterraba, não está chegando nutriente no teu cérebro, porque é muito pouco. Você não está colocando energia, matéria-prima de qualidade. Pensa comigo, você vai anotar assim, eu tenho uma Ferrari, você nasceu com uma Ferrari, só que você está colocando combustível de baixa qualidade na tua Ferrari. Não adianta você ser uma Ferrari com o freio de mão puxado. Não adianta você ser uma Ferrari que bota gasolina adulterada. Você tem que botar gasolina pódio. Você tem que botar gasolina mais cara. Não trazendo isso para o lado da alimentação de comprar as coisas mais caras. Inclusive, você pode ter uma alimentação totalmente orgânica, pagando pouco. Porque você come comida de verdade. Você paga. Olha que mudança de mentalidade. Em vez de você pagar ali R$ 20 em biscoito, usa R$ 20 para comprar vegetal e fruta. Você vai ver a impressão que você vai ter. Você vai bugar a sua cabeça. Você vai falar, nossa, Rodrigo, você tem razão. Tá? Aí eu tô vendo o pessoal perguntar assim, a Tati perguntou algo muito interessante. Quais alimentos ajudam na energia física e mental? Vou trazer isso para vocês. Mas quer um alimento muito bom para energia física e mental? Alecrim. Eu vi alguém falando lá em cima sobre chá de alecrim. Chá de alecrim é um dos chás que eu mais indico para performance cerebral. Você tá ali, ó, vou te dar já o passo a passo. Você almoçou. Não toma um chá logo depois de almoçar. Porque eu expliquei para a Paty essa semana isso. O chá tem muito antioxidante. Então, se você toma logo depois da refeição, com proteína, com mineral, você pode ali perder um pouco de função. Espera 1 hora. Então, você almoçou 2 da tarde, você faz ali um chá de alecrim. Você vai usar 1 colher de sopa só, com os gravetinhos do alecrim. Faz ali a infusão, 10 minutos de infusão. Você vai ter um chá para aumentar a sua performance. Só que, Rodrigo, qual que é o ponto? Não adianta você tomar o chá de alecrim se o intestino tá ruim. Você entende?
tomar um chá de alecrim, não vale nada. Exatamente. Sujou a... Exatamente. Sujou o aquário. É essa mentalidade que eu quero que vocês... Olha o que a Silvia falou. Eu tô aqui no flow, tá, Paty? Porque eu acho muito legal interagir com eles e ajudando eles. Eu, assim, eu sou uma máquina de responder pergunta. Então, eu vou aqui olhando eles e vou respondendo. A Thelma perguntou quais frutas e quais verduras. Thelma, não tem padrão. O que você tiver na sua cidade, no seu mercado mais próximo, é o foco em você chegar lá e falar, cara, o que eu não estou colocando dentro da minha casa que eu posso colocar hoje? Investe nisso, tá? Aí, diga, meu bem. A gente tem um módulo sobre organização de cardápio, né? E aí, por uma questão de facilidade, de praticidade e também econômica, eu sempre instruo as alunas a, dentro de uma semana, não comprar tanta variedade, porque a gente pode ter mais perdas, né? E fazer receitas que usem o mesmo grupo de alimentos. Isso por uma questão econômica, por uma questão de espaço, etc. Então, a ideia para nós aqui poderia ser, por exemplo, a cada semana ir mudando essa variedade. Perfeito. Brilhante. Inclusive, é essa sugestão que eu dou para os meus clientes. O que eu faço? Tá. Eu não sei se vocês já perceberam, mas não adianta. Isso eu falo na minha prática. Quem é Nutri aqui, ouve isso, porque isso aqui é um código muito poderoso. Não adianta você passar para o cliente assim, salada à vontade, vegetais à vontade. Em poucos casos dá certo. Por quê? Porque você tem que entender o que aquela pessoa consome. Eu faço assim, eu entendo o que aquela pessoa consome, eu falo assim, vamos inserir um a mais. Pode ser a abobrinha, pode ser o chuchu, pode ser a abóbora, pode ser a cenoura. Legal, vamos incluir pelo menos mais um vegetal, uma folha diferente. Pô, só come alface, espinafre, vamos fazer um espinafre refogadinho, vamos fazer um omelete com espinafre, vamos fazer ali um franguinho com espinafre, com uma mostarda. Pô, tem muitas opções pra gente fazer. Legal. Um vegetal, uma folha a mais e, simples, uma fruta para começar. Uma fruta a mais. Quando a gente está falando, né, Paty, sobre organização alimentar, é muito importante que você não se emocione e queira fazer tudo ao mesmo tempo. Não, então eu vou na feira agora. Olha só o que dá errado. Um conselho para dar errado. Você vai na feira, você vai no mercado e compra um monte de fruta e um monte de vegetal. Quem já não fez isso? Eu já fiz muito isso. A gente faz isso direto, né? É a vida real, né? Compra um monte. Não, agora eu vou entrar na dieta, agora eu vou entrar. Agora eu tô ouvindo aqui tudo que o Rodrigo e a Paty estão falando, eu vou entrar. Aí você vai e compra um monte de fruta, um monte de vegetal. Vai acontecer o quê? Perder na sua geladeira. Então, little steps, baby steps. Vai devagar, uma a mais aqui, uma fruta a mais. Ó, quer uma coisa prática? Anota aí. Eu gosto de ser muito prático porque, teoria por teoria, vocês não vão levar para a realidade de vocês. Vamos na prática. Uma fruta a mais no café da manhã, uma fruta a mais de tarde. Tá ótimo. Tá maravilhoso. Nutrição da vida real é isso. É isso que eles vão conseguir encaixar. Que seja uma maçã, que seja uma uva. Eu falo uma frase para os meus clientes. Por quê? Porque eu gosto de pessoas comprometidas. Nós não somos perfeitos, mas eu quero pessoas que estejam comprometidas a ter resultado. Então eu falo assim, qual que é a grande ideia? Quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Então não seja alguém bom em dar desculpas, seja alguém bom em solucionar. Bom, vamos lá, o que eu posso fazer agora para melhorar a minha saúde intestinal? O que o Rodrigo trouxe nessa aula de hoje? E aí eu quero falar aqui principalmente com quem já passou dos 40 anos. Quem já passou dos 40 anos e está aqui, ouve isso que eu vou te falar. Os seus hormônios dependem de metabolização intestinal. Existe algo que chama estroboloma. Se vocês quiserem pesquisar, se vocês tiverem curiosidade, joga no Google, joga no YouTube, estroboloma. Eu não vou entrar aqui em detalhes com vocês, mas eu garanto algo. Se você otimizar a sua saúde intestinal, você vai melhorar a sua saúde hormonal. É categórico isso que eu estou falando. Não é o que eu acho. Não é uma coisa que alguém me contou. Eu tenho absoluta certeza do que eu estou te falando. Você comeu mais fibra, você aumentou fruta, você aumentou vegetal, você tomou água. A gente não comentou da água, tá? Mas considera a água como um ponto
cardial, um ponto, um epicentro do que você precisa fazer. Água. Se não tiver água, nada disso consegue fluir, tá? Eu não quis trazer muito ponto da água, porque é algo que já é muito clássico, a gente já tem muita noção disso, mas é importante reforçar. E aí a Silvia, então, estava falando de quem já passou dos 40 anos. As mulheres, principalmente, o homem, ele tem um sistema hormonal completamente diferente da mulher. Não existe. Quando a gente fala hormônio feminino ou hormônio masculino, é só para falar o que é mais predominante. Tá? Homens têm mais testosterona, mulheres têm mais os estrogênios ali. Tá? Agora, quando a gente pensa na saúde hormonal, a mulher, e eu falo isso pela minha experiência prática no consultório, a mulher que já passou dos 40 anos, se ela não tem um intestino equilibrado, vai ficar muito difícil modular o hormônio. Muito difícil. Então, a frase, Rodrigo, que resume isso: a modulação hormonal começa no intestino. Anota esse código, isso é um código. Um código, uma senha para você abrir uma porta. Isso. Entendeu? A modulação hormonal, a chave dela está no intestino. Começa no intestino. Nossa, Rodrigo, eu tô aqui, eu vou no médico, eu vou no Nutri e eu não consigo regular esses meus hormônios. Hormônio da tireoide desequilibrado, estrogênio, progesterona, DEA, minha testosterona é muito baixa, enfim, não consegue regular. Por quê? Porque a sua saúde intestinal não está favorecendo que os seus hormônios sejam metabolizados da forma certa. Rodrigo, quer aprofundar um pouco mais? Os seus neurotransmissores têm a ver com isso. Então a gente está falando de dopamina, de serotonina, de GABA, de todo esse ecossistema de noradrenalina, de adrenalina, de epinefrina, de todo esse sistema, acetilcolina, tá? A acetilcolina, olha o que você pode fazer. Olha esse direcionamento que eu quero te dar. A acetilcolina vem de um consumo, também tem outras formas, mas um consumo de colina. Aonde tem colina na dieta? Na gema do ovo. Qual é uma forma, tá? Isso é artigo científico, isso não é opinião do Rodrigo não, tá? O que os artigos mostram? Que se você fizer o ovo abafado, você quebra o ovo, tá? Quebra o ovo, quebra ali 2, 3 ovos e só abafa. Então ele vai ficar com a clara ali em volta dele e vai ficar com as geminhas ali preservadas. Essa forma de fazer o ovo disponibiliza mais colina e essa colina vai ser metabolizada no seu intestino e vai se transformar em acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor de aprendizagem. Por que você estuda e não aprende? Porque seus níveis de acetilcolina não estão harmonizados. Lembra da orquestra? Lembra do maestro? Então, por que você... Olha só, quem come ovo? Quem come ovo? A gente quer a receita desse ovo aí. Você vai ter que fazer um passo a passo. Eu vou fazer no meu Instagram. Mas assim, é muito simples, tá? Frigideira, passou ali um pouquinho de azeite, você vai quebrar o ovo, quebrou um, quebrou dois, quebrou três. A clara vai espalhar e a gema vai ficar. É um ovo frito coberto. É um ovo abafado, a gente chama de ovo abafado, né? Como se fosse fritinho, mas você só vai botar ali a outra tampa por cima e ele vai finalizar desse jeito. Então, isso é algo interessante de técnica, de preparo de alimento, para você otimizar esse tipo de coisa. Agora, olha que interessante. Se você come ovo e tem muitos gases e fica rotando e fica meio passando mal com o ovo, não se dá muito bem no ovo, essa colina provavelmente não está sendo metabolizada da forma certa e você está gerando uma outra substância que te deixa com dor de cabeça. Olha só, sua dor de cabeça pode estar vindo do ovo, tá? Sua dor de cabeça pode estar vindo do ovo. Então presta atenção nisso. E fora essa questão da colina, você não metaboliza bem esses compostos do ovo, ali a proteína, principalmente, a parte proteica, e aí você gera o que a gente chama de processo de... tem muito enxofre ali. Por isso que gera muitos gases. Por quê? Porque no processamento daquele alimento não foi feito da forma certa. Então, a gente falou de dieta do arco-íris, você comer colorido. A gente falou de açúcar, de álcool, de adoçante. Você quer uma coisa que detona teu intestino, é corante. Corante detona. Lembra que a gente falou de leaky gut, intestino permeável, passa toxina?
e você se inflama por completo. Então, corante, coisas que têm corantes, tem que tomar muito cuidado, tem que ficar muito atento. A gente falou de você variar essa alimentação, de você não ter uma alimentação monótona, tá? Não tem uma alimentação monótona. A natureza, ela deu a oportunidade pra gente maravilhosa, sensacional, de você poder variar, né? De você poder experimentar sabores diferentes, de você poder testar. E muitos dos problemas, eu te falo, Paty, eu já atendi mais de 2.500 pessoas na minha carreira. Cara, eu posso te dizer, o que faz a diferença são esses detalhezinhos. Então, é você variar um pouco. Quantas vezes eu já não peguei uma pessoa que estava estressada, mal-humorada? Ó, seu intestino tem a ver com humor, tem a ver com satisfação, tem a ver com libido, tem a ver com realização na vida, tem a ver com tudo. Rodrigo, você está falando isso, né? Você falou dos neurotransmissores, da libido, e uma pessoa pode estar depressiva ou ansiosa num nível assim super patológico, com síndrome do pânico e tal, e isso ser só uma consequência de uma desbiose, de um intestino super inflamado, e aí que causa um transtorno mental? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu já li muito sobre isso, Paty. Já vi vários autores, tem alguns autores da Inglaterra, tem alguns autores da Dinamarca que estudam isso. Tem alguns autores também, se não me engano, da Noruega que também estudam essa parte. Mas qual que é o resumo da ópera? Não se tem ainda claro na ciência se o gatilho inicial é emocional, se o gatilho emocional é intestinal, ou se o gatilho emocional vem do ambiente. O que eu defendo? O que eu acredito de verdade? Não por crença, mas por fato, por viver isso. Eu vejo como é uma junção do todo. Então, qual que é o alerta? Cuidar das nossas emoções, cuidar do nosso intestino e cuidar de como a gente faz a nossa gestão psicológica. Você já falou isso para elas, para todo mundo da sua comunidade. Mas algo muito interessante de você falar é que níveis de organização baixos estão ligados diretamente com mais casos, com mais risco de ansiedade e depressão. Por quê? Porque você vive na bagunça. Olha algo muito poderoso que eu vou te falar. O seu carro mostra como é que você está dentro. O seu quarto mostra como você está dentro. A sua casa mostra como você está dentro. Então eu vejo, e o fato é uma junção de fatores. Algo gatilhou o começo. Começou no intestino em desbiose ou começou num evento traumático, emocional? Aí é que tá. A gente teria que ter uma análise específica do momento para saber quem é que começou. Mas o resumo da ópera é isso. E aí, Paty, algo muito legal que eu queria trazer no dia de hoje, que eu tinha até anotado aqui nas minhas anotações, é o seguinte. Tem duas coisas que eu quero falar que eu sei que vai virar a chave de muita gente. A gente falou de alimentos, tá? A gente falou de estratégias, a gente falou de possibilidades, falamos de muitas coisas e assim, isso é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa que a gente poderia trabalhar aqui. Isso aqui poderia ser uma imersão de final de semana. A gente tem muita coisa para trabalhar. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Primeiro ponto, digestão. Eu quero que vocês mudem o ângulo de visão que vocês estão tendo. Digestão não é só processar o alimento bem e levar ele para o próximo passo da melhor forma possível. Como é que você está fazendo a digestão da vida? Você está digerindo os seus relacionamentos? Como é que você digere as perdas? Como é que você digere os desafios? Como é que você digere o medo? Como é que você digere a sua carreira? Como é que você digere o seu momento profissional? Se você não digerir bem as emoções, essas emoções elas vão parar em algum lugar. E aí que a gente entra no que eu mais estudo hoje, Paty, que se chama psiconeuroimunoendocrinologia. É uma área da ciência que faz justamente todo esse processo integrativo, esse processo holístico. Estuda a parte psicológica da psique, estuda a parte neurológica dos neurotransmissores e da parte cerebral, estuda a parte endócrina, os hormônios,
e a imunológica, todo o sistema imunológico. E tudo isso conversa. Então, vejam vocês, alguém que tem um histórico de intestino em desequilíbrio tem mais chance no futuro de ansiedade e depressão. Isso é ciência. A ciência vem mostrando isso. Então, olha o que a Kelly falou. Estou em crise de ansiedade desde ontem. Achei a Paty no YouTube e parei aqui. Preciso organizar meu empreendimento de unhas. Kelly, você está no caminho certo. Você encontrou uma pessoa que vai te ajudar a organizar a sua cabeça da forma certa e a sua vida da forma certa. E junto com isso, eu não sei se você estava no começo da nossa aula, mas junto com isso eu quero te estimular a você olhar para a alimentação e olhar para outro lado também, Paty. Quando a gente está falando de saúde intestinal, algo que ajuda muito na sua saúde intestinal é a atividade física. Por vários motivos, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas a atividade física também entra nesse ponto aí. Então, assim, saúde intestinal tem a ver com digestão da vida. Como que você está digerindo tudo isso, todos esses processos. Segundo ponto, como você está absorvendo os aprendizados. A sua capacidade de digerir e de absorver não é só literalmente orgânico, biológico, mas é também metafórico e simbólico. Você tem que aprender a digerir essas coisas da vida. Por quê? Sabe aquela mágoa que você carrega? Sabe o que é mágoa? Má água. É água parada. E água parada apodrece. Mágoa. Eu sou um cara que gosta muito de estudar a etiologia das palavras. Da onde que vem as palavras. O que significa as palavras. Mágoa é má água. É água parada. Se você está com mágoa de alguém, você está diminuindo o seu nível de energia. Raiva. Sabe o que raiva faz? Intoxica seu fígado. Porque seu fígado é o órgão de detox, de processar as coisas e mandar para fora. Se você não elabora a raiva todo mundo sente, tá? Raiva não é ruim. Ressignifique isso. Você vai sentir raiva. Só que a pergunta é, o que você faz com essa raiva? Não é na entrada, é na saída. O que você faz com essa raiva? Se você guarda a raiva de alguém, você pode saber. Você está somatizando coisa no seu fígado. Se você é alguém que não consegue desapegar, se você tem muito apego às coisas, você com certeza vai ser alguém que não vai conseguir para o próximo nível. Na sua vida, na sua carreira, no seu relacionamento, todas as áreas. Porque você está apegado no passado, enquanto o futuro tem infinitas possibilidades para te entregar. O controle é a mesma coisa. Se você não gerencia suas emoções, vem comigo. O seu cérebro ele não quer doença para ele. Ele vai pegar essa energia e ele vai psicologicamente, neurologicamente, endocrinológico e imunologicamente, ele vai jogar isso para algum lugar. Vai jogar para um joelho, vai jogar para uma dor estomacal, que você não sabe de onde que é. A maioria das gastrites são gastrites emocionais. Você tocou no ponto, no gatilho emocional, a gastrite resolve. Ah, Rodrigo, mas já está mais avançada. Provavelmente são anos desse estresse. Então, eu estou trazendo para esse lado porque é um dos meus grandes diferenciais da minha prática clínica. É ver além do prato, é ver além da célula, é ver além do alimento, é ver também todos esses símbolos que estão em volta do que a gente está conversando. Então, como que a gente pode fechar toda essa nossa conversa? Eu ficaria aqui horas conversando, Paty, mas eu sei que você dorme cedo, eu sei que você acorda cedo, você é minha paciente. Mas vai ter workshop, né? Você é minha cliente. Você já prometeu. Vocês que estão aqui e fazem parte do time da Paty, se preparem, porque eu faço questão, Paty, toda vez que eu tenho um novo desafio, eu não gosto de usar coisa que eu já usei, eu gosto de fazer algo novo. Então eu estou criando, já comecei a criar, a gente fez essa consulta semana passada, eu estou montando o plano alimentar da Paty, o primeiro, né, do nosso projeto, e eu já estava pensando nisso, pensando que legal a gente poder trabalhar todos esses pontos e a gente se ajudar, principalmente nesse sentido sistêmico mesmo, né? Trazer esse conhecimento. Então vocês se preparem porque vai vir uma aula nova, já comecei a preparar ela, já comecei a estruturar
E aí, enfim, Paty, a gente tem muita coisa para conversar, mas o resumo da ópera é comer mais de forma colorida, variar mais, diversificar, focar nas fibras, tá? As fibras, foca nas fibras que vai por mim, confia. Investir no chuchu, investir nos vegetais, tá? Investir em coisas simples. A gente tem muita coisa que poderia trabalhar, mas eu quis trazer para vocês aquilo de mais prático, aquilo de mais acessível, aquilo de mais fácil de vocês conseguirem adquirir e terem resultado, tá? Então a gente pode trabalhar com chás, a gente pode trabalhar com os próprios, olha uma coisa interessante, os temperos, alecrim, tomilho, manjericão, tá? Orégano, todos esses são antiparasitários, são antivermicidas, são antifúngicos, são antivirais, tá? E eles fazem uma limpeza, eles fazem uma organização no seu intestino também de fungos. Então, tem todo um ecossistema que a gente pode engrenar. A gente falou sobre ciclo circadiano, a gente falou sobre sono, tá? Importância de vocês também dormirem de forma adequada, porque isso pode desincronizar todo o nosso ecossistema. E assim, foco principalmente no autoconhecimento e na compatibilidade. Porque se você entender aquilo que te faz mal e você tira aquilo, uma coisa que é importante, se te faz mal, não quer dizer que você tem que tirar para sempre. Se te faz mal, não quer dizer que você tem que tirar para sempre. Mas você pode acompanhar isso. Eu já fiz muitos testes com feijão. E eu tive a conclusão de que o feijão não me faz bem. Então, assim, Rodrigo, eu como feijão. Desculpa te interromper, assim, mas é que você falou 3 vezes do feijão e eu tenho muito, assim, tem muita aluna que pergunta isso até dentro do menu organizado que a gente tem. Qual é o jeito certo da gente fazer o remolho? Porque tem a história dos fitatos. Como é que a gente deixa um feijão, um grão de bico, bom de verdade para a gente comer? E quais são essas substâncias que fazem mal? Qual é Muito o bom. melhor jeito para a gente fazer o feijão? Muito bom. O jeito que normalmente dá muito certo mesmo, é você fazer um remolho ou demolho, como a gente chama. A aula vai ficar gravada, tá, pessoal? Fiquem tranquilos que a Paty vai deixar gravada para vocês poderem assistir. E o que a gente pede, tá? O nosso foco sempre é na qualidade. Então, não precisa mandar para 1000 pessoas, não precisa mandar para 100 pessoas. Manda para 5 pessoas, manda para 3 pessoas que você sabe que vão ser ajudadas com esse conteúdo. Porque a gente está aqui numa terça-feira investindo nosso tempo em levar algo de valor para vocês, né? Levar realmente coisas que vocês podem ter resultado com isso. Então, Paty, em relação ao feijão, colocar o feijão na água, tá bem simples, uma bacia, bota o feijão, bota a água no feijão, ele vai começar a espumar. Então você pode trocar esse feijão de 8 em 8 horas, tá? Tem alguns tipos de feijão que ele vai espumar mais rápido, outros não, depende da qualidade dele também. Mas assim, de 8 a 12 horas você troca a água e você faz esse processo por pelo menos 24 horas. 24, 48 horas de verdade eu já acho muito exagero. Mas assim, você deixar ali umas 24 horas até umas 30 horas, funciona bem. Uma coisa que é interessante, colocar limão nessa água. Tá? O limão, ele ajuda e ele diminui. Por exemplo, paciente meu que tem muitos gases, que fica com muito estofamento abdominal. Come feijão, gosta de feijão. O feijão, tô dando só um exemplo, tá, pessoal? Poderia ser grão de bico, poderia ser lentilha, só porque, no caso. Mas os grãos, essas leguminosas, a gente faz esse remolho para quê? Para tirar deles substâncias que a gente chama de antinutrientes, que são os fitatos, eles são, na verdade, antioxidantes, só que eles atrapalham o processo. Então, assim, a gente consegue eliminar nesse processamento aí que eu estou falando. Você vai mudando a água, espumou, deu 8 horas, espumou, troca a primeira vez. Mais 8 horas, espumou de novo, troca a água, vai sempre colocando o limãozinho ali. No final desse processo, você descarta essa água, tá? Muita gente faz errado. Deixa essa água e usa essa água. Não usa essa água. É aquela água que tá todo o que você quis tirar ali do feijão, tá? No caso. Então você vai fazer esse processo aí 24 horas, então três rodadas de troca de água, e aí depois você faz o feijãozinho ali da forma normal. É aquela receita de vó, funciona muito, você colocar
um pouco de louro, funciona bastante, tá? Você trabalhar, olha esse segredo aqui do feijão. Você trabalhar com os temperos do feijão diminui também essa capacidade dele de fermentar, porque você está fazendo um contrabalanço. Então eu gosto muito de ensinar meus pacientes a temperar esse feijão. Rodrigo, com o quê? Com o tempero que você gostar. Bota lá um manjericão, bota um louro, bota um alecrim. Enfim, tem várias plantinhas que a gente pode utilizar, tá? Então, o feijão seria isso nesse caso. Mas, por exemplo, pode ser o ovo que está te fazendo mal, pode ser o amendoim, pode ser o leite, pode ser o trigo, pode ser... Enfim, pode ser até o abacaxi, né? Para quem não estava aqui com a gente no começo da aula, eu dei esse exemplo, né? Que uma paciente minha tinha diarreia, já estava emagrecendo, já estava perdendo músculo por causa da diarreia, e a gente descobriu que o problema dela que ela não tinha compatibilidade com o abacaxi. Retiramos o abacaxi, eu tenho contato com ela até hoje, ela não come mais abacaxi, porque ela falou, Rô, você me ensinou, né? Eu acompanhei ela por um ano ali, 1 ano e meio, e ela fez alguns testes, tentou voltar, comia um pedacinho, comia um pouquinho mais, eu ia orientando ela, a gente viu que não fazia sentido, pronto, não precisa comer abacaxi, ninguém é obrigado a comer abacaxi se não te faz bem, mas é importante a gente entender o que faz bem, o que não faz bem e o que a gente tem de compatível dentro disso. E aí, eu quero aqui trazer, Paty, alguns alimentos, eu falei, né? Eu falei do gengibre, falei da espinheira santa, do chá de espinheira santa, falei da aveia, da linhaça e da chia, tá? Que podem ser usadas. Sugestão para vocês, usem farinha de linhaça e farinha de chia, tá? A absorção, a digestão vai ficar mais facilitada, vocês vão conseguir aproveitar mais fibra, tá? Rodrigo, pode usar o gel de chia? Pode sim, tá? Mas eu prefiro a farinha, tá? Apesar de ter ali o processamento da farinha, você pode fazer em casa, tá? Compra a semente de linhaça, faz ali no processador, faz a sua própria farinha. Tampa num pote de vidro, isso que é legal, tampar no pote de vidro vai preservar mais. Lembra que chia e linhaça são gorduras, então rança. Quando você sentir aquele cheiro da linhaça de ranço, você vai lembrar que é gordura que já não está muito bom. Mas eu falei sobre o gengibre, falei sobre os temperos, né? Tomilho, alecrim. Ah, sabe uma coisa que é muito legal, Paty, de ensinar para o pessoal, para o intestino, e para o sistema digestivo em geral? Casca de abacaxi. Chá de casca de abacaxi. Só que detalhe, tem que ser orgânico, tá? Tem que ser orgânico. Então, Rodrigo, posso fazer chá de casca de limão? Para quem tem colesterol alto, chá de casca de limão, chá de casca de tangerina, chá de casca de laranja. Só que tem que ser orgânico. Por quê? Porque se não for orgânico, está cheio de agrotóxico. Você vai fazer chá de agrotóxico. Então, sempre que for usar casca do alimento, pode dar uma lavadinha antes, tá? Se tiver uma escovinha, pode dar uma escovadinha e tal, para tirar ali o superficial e tal. Mas ser orgânico para você fazer. A Tânia perguntou, quem tem pressão alta pode tomar chá de alecrim? Tânia, tem que ser um cuidado individual, tá? Mas geralmente, tanto o alecrim quanto o gengibre, não vejo problema na pressão alta, tá? Não vejo por quê, porque não consigo imaginar uma via que eles vão estar ali envolvidos e vão aumentar mais a sua pressão. Inclusive, tem alguns caminhos que o gengibre e o alecrim podem fazer que pode até diminuir a sua pressão alta. A Merinha perguntou assim, goiaba, ela falou, goiaba prende o intestino. Não, goiaba não prende o intestino, vocês sabiam? Goiaba tem muita fibra solúvel e fibra, tem uma parte de fibra solúvel e uma parte de fibra insolúvel. Só que para goiaba funcionar tem que ter água. Se não tomar água, prende. Se tomar água, fica maravilhoso. Entendeu? Então, olha como é que são detalhes. Vocês estão percebendo que são detalhezinhos, hackzinhos que a gente pode implementar? Aí a Mandy falou assim, depois que almoço sempre tenho muito sono. Mandy, com certeza sua digestão não tá boa. Com certeza você não tá digerindo bem os alimentos, tá? Tem que olhar isso aí com o médico, com o Nutri. E aí, Paty, tá bom por hoje? Olha, eu sei que você dorme cedo. muita informação. Eu quero Gostaram? muito. Comenta aqui pra gente como é que foi. Vocês curtiram? Como é que foi esse encontro? Depois Que massa, Paty. Muito feliz. ali no YouTube também, que a gente vai subir a live no YouTube. E Show. eu quero te agradecer
agradecer muito e quero saber o caminho para quem quer fazer consulta contigo. No YouTube eu vou deixar o link na descrição do vídeo, depois você me manda. E Fechou. manda para eu deixar nos meus stories também, por favor. Maravilha. Eu muito Fechado. estou aqui nos Eu comentários. vi, Estava eu falando vi o pessoal, eu vi o pessoal perguntando, pessoal, eu faço consulta online, tá? Na verdade, consulta não, porque eu não vendo consulta. Na verdade, o que eu entrego para os meus clientes é um plano de acompanhamento, né? É um programa nutricional onde a gente vai ter um passo a passo, várias etapas. Então, assim, eu não tenho, realmente isso é algo que eu prezo muito, a parte sabe disso. Hoje em dia, eu já tive consultório cheio, já atendi muita gente. Hoje em dia, eu foco na qualidade. Então, assim, eu não tenho muitas vagas disponíveis, eu não tenho muita agenda para novos pacientes. Eu estou ali com os meus pacientes que estão comigo. Se vocês tiverem interesse, me mandam um direct, tá? Que eu vou encaminhar para a gente poder conversar e ver se faz sentido para você iniciar esse projeto. Fechado? Paty, muito obrigado, tá? Estou muito feliz, de verdade mesmo. Abrilhantou a minha terça-feira. É muito bom quando a gente consegue ver, ó, o pessoal, muito bom, muito bom. Que legal, pessoal, ó. Isso aqui é para vocês, tá? Não é sobre o Rodrigo, não é sobre a Paty. É sobre a gente levar essa mensagem para vocês. Então, para quem chegou depois, assista a aula de novo, assista a live, tá? A gente falou sobre cérebro, a gente falou sobre intestino, a gente falou sobre energia. Tenho certeza que vocês vão conseguir sair daqui melhor do que vocês chegaram, com mais informação de qualidade, com mais geração de valor. E para quem tiver interesse em consultar e em fazer um plano de acompanhamento, me manda uma mensagem no meu direct que a gente vai encaminhar para a equipe e vai direcionar vocês da forma correta. Certo? Obrigada, Obrigado, Rodrigo. querida. Tamo junto e a gente se encontra em breve. Tá Fechado? bom, beijo. Um beijo, pessoal. Obrigado por tudo. Uma ótima semana para vocês. Tamo junto. Buenas.